Abra a Bíblia comigo lá em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, verso 22. Amém? Mateus 14, 22. Aquilo ali me confunde sempre, porque o relógio ali, eu olho para 18:49. Que capítulo é esse? Mateus 14, 22. Diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Feche seus olhos comigo, vamos orar. Senhor amado, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo acesso que temos a ela. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de parar agora, aquietar a nossa alma, o nosso coração na Tua presença, lançar sobre Ti as nossas ansiedades, as nossas preocupações e recebermos de Ti uma palavra, Senhor, ouvirmos a Tua voz, Senhor, de forma que sejamos inspirados e conduzidos por Ti diante daquilo que Tu tens para conosco, Senhor, nesses dias, para esse tempo. Continue falando conosco, continue ministrando aos nossos corações e à nossa vida e fazendo, Senhor, em nós conforme a Tua vontade. Essa é a nossa oração e pedido no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, Pedro vivencia uma experiência incrível, uma experiência extraordinária. Ele anda sobre as águas, ele anda sobre o mar. Contudo, um pouco mais à frente, Pedro chega a afundar. E depois que ele afunda, Jesus o socorre. E Jesus dá a ele uma repreensão, dizendo o seguinte: homem de pequena fé, por que você duvidou? Qual é o nível de fé que uma pessoa precisa ter para andar sobre as águas? Ou melhor, qual é o nível de fé que uma pessoa precisa ter para andar sobre as águas em meio a uma tempestade? O vento está soprando e o vento é forte, e o texto diz que o vento era contrário, as ondas estão agitadas. Essa tempestade está tão intensa que os discípulos já estão há mais de 9 horas lutando com essa tempestade.
Diz o texto que antes ainda de escurecer, ou ao escurecer, eles foram de barco. E aí, nas nossas versões modernas, vai dizer de madrugada, mas ali o termo é na quarta vigília da noite. Cada vigília para os romanos era dividida em 3 horas. Então, na quarta vigília, já fazem 9 horas que eles estão lutando com aquela tempestade. Olha a fúria da tempestade. Qual é o tipo de fé que faz alguém conseguir andar sobre as águas em meio a uma tempestade terrível? Eu não sei se você está entendendo. Que tipo de fé faz alguém conseguir tamanho feito? Imagina comigo, um barco no meio do mar, as ondas estão assolando esse barco, um vento forte, contrário, que impede esse barco de avançar. Eles não estão conseguindo chegar no seu destino, eles estão lutando contra essa tempestade. E de repente, quando Jesus aparece e se identifica, Pedro pede a Jesus, Jesus lhe concede essa graça, e ele, no meio dessa tempestade, no meio dessa confusão toda, ele tira o seu pé de dentro do barco, e ele pisa na água que está agitada no meio dessa tempestade. E assim com o pé é fácil, né? Mas ele pisa com os 2 pés, né? E ele sai andando sobre as águas, ele sai caminhando até a direção de Jesus. Que nível de fé é esse? Que tipo de fé é essa que faz com que alguém consiga andar sobre as águas? Seja qual for o tipo de fé, Pedro tinha essa fé. Pedro, ele conseguiu caminhar sobre as águas. Pedro, ele chegou até Jesus. Mas, no entanto, esse mesmo Pedro que tinha essa fé, diz o texto, que ele reparou na força do vento e ele começou a ter medo. E por isso ele começou a afundar. E aí ele pede por socorro, Jesus o socorre, o coloca no barco, vamos dizer assim, e Jesus diz assim para ele: ô homem de pequena fé, por que você duvidou? Olha que interessante, homem de pequena fé, por que você duvidou? A Bíblia nos ensina algumas questões a respeito da fé. Paulo nos ensina que o justo, nós, devemos viver da fé, devemos viver pela fé. A nossa vida não pode ser uma vida normal, natural, mas nós somos chamados para viver coisas extraordinárias, como essa que Pedro está vivendo ao andar sobre as águas. Nós somos chamados para viver uma vida que, ainda que seja nesse campo natural, ainda que seja no mundo como todas as outras pessoas estão vivendo, mas nós não somos chamados a viver uma vida comum como as outras pessoas vivem. O justo, ele é chamado a viver num nível diferente. Ele é chamado a viver na fé, pela fé, experimentando o sobrenatural de Deus, experimentando a graça diária de Deus, experimentando a ação sobrenatural, os milagres, as bênçãos, as provisões de Deus na sua vida. Nós somos chamados a viver pela fé. A Bíblia também nos ensina a respeito da fé, que a fé tem tamanho. Lá em Mateus 17, 20, diz o seguinte: em verdade lhes digo que, se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vai daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Então, quando a Bíblia está dizendo aqui, se vocês tiverem fé do tamanho, ela está dizendo que fé, então, tem tamanho. Ela pode atingir o tamanho de um grão de mostarda, e isso nos capacita já a fazer coisas extraordinárias. Então a Bíblia nos ensina que a fé, ela tem tamanho. A Bíblia nos ensina também que a fé, ela pode aumentar. Lá em Lucas 17, do 5 ao 6,
nós lemos assim, disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Em uma das lições sobre fé que Jesus está dando aos discípulos, eles pedem a Jesus: Jesus, nos acrescenta a fé. E aí é nesse texto de Lucas que Jesus vai falar também da fé do tamanho do grão de mostarda. Então, quando eles pedem acrescenta a nossa fé, a Bíblia está nos revelando que a fé ela pode aumentar, a fé ela pode crescer, a fé ela pode ser acrescentada. Aliás, em Romanos 10, 17 diz que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a própria palavra de Deus, ela é capaz de nos trazer fé, de fazer com que a gente tenha fé, de fazer com que a nossa fé também, se a fé pode aumentar, ela também pode diminuir. E é comum, diante da dúvida, diante do medo, diante das incertezas, a fé diminuir. E é comum, infelizmente, as pessoas oscilarem na fé, como nós estamos vendo aqui Pedro. Pedro, pela fé, sendo capaz de ter uma experiência sobrenatural e extraordinária, de caminhar sobre as águas em meio à tempestade, mas um pouco tempo depois, um pouco mais à frente, ao olhar para a tempestade, ao reparar nos ventos, ele duvida, diz o texto, ele tem medo, o medo toma conta do seu coração e ele é capaz de começar a afundar. Então nós vemos que existe uma certa oscilação, às vezes, na fé das pessoas. Olha o que Tiago 1, do 5 a 8 nos diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Aí ele vai explicar como é que tem que pedir. Peça, porém, com fé, e não duvidando, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma parte para outra. Então o Tiago está dizendo o seguinte: a gente tem que pedir com fé, mas você tem que tomar cuidado, porque se você duvidar, a sua fé, ela é uma fé muito gangorra, muito volútil. Você ora está crendo, ora você está duvidando, e você se transforma como uma onda do mar, jogado de um lado para o outro, conforme o vento. E não é esse o desejo de Deus para nós. O desejo de Deus para nós é que, como justo, nós vivamos pela fé, e assim vivamos uma vida extraordinária, sobrenatural, abençoada, agraciada, vivendo as bênçãos do Senhor no nosso dia a dia, e a graça do Senhor, e aquilo que o Senhor tem para nos ofertar, nos oferecer continuamente, diariamente. Esse texto aqui nos dá alguns ensinos interessantes, essa experiência de Pedro. Nós vemos aqui que a fé, ela nos possibilita viver essas experiências extraordinárias. Uma vida, querido, extraordinária, ela é vivida somente por aqueles que andam pela fé. Quem não aprende a andar pela fé, ele vive uma vida comum, ordinária, natural, ordinário no sentido de comum, natural, uma vida que não tem grandes coisas nela. Ele vive refém das coisas como outros qualquer, ele vive uma vida superficial, medíocre, mas quando nós aprendemos a andar pela fé, nós acessamos o sobrenatural de Deus, nós acessamos a provisão de Deus, nós acessamos a graça diária de Deus, nós acessamos o conforto de Deus, o consolo do Espírito, a provisão de Deus, a cura, a libertação, a graça diária para enfrentar os desafios do nosso dia a dia. Nós acessamos a alegria da parte de Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nos oferecer e que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário. Nós vemos claramente também, por meio dessa experiência de Pedro, que a fé tem uma origem e um destino. A fé tem uma origem e um destino.
Aliás, Hebreus 12:2 fala sobre isso. Hebreus 12:2 diz que Jesus, ele é a origem e o destino da nossa fé. Jesus, ele é o autor e o consumidor da fé. A fé, ela existe a partir de Jesus, e a fé, ela tem o seu destino, o seu objetivo no próprio Jesus. Lembra que nós falamos o texto de Romanos que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus? Vale lembrar, queridos, que Jesus, ele é a palavra de Deus encarnada. Ele é o Logos que se fez carne. Então Jesus, ele é a própria fonte, ele é a própria origem da fé. A fé nasce em Jesus, a fé surge de Jesus. E o destino da fé é o próprio Jesus. Preste atenção o que acontece na experiência de Pedro. Quando Pedro está olhando para Jesus, eles estão enfrentando aquela tempestade que eu falei para vocês que eles já estão há mais de 9 horas lutando contra essa tempestade. E aí Jesus vem andando sobre as águas. E eles a princípio ficam com medo, achando que é um espírito, alguma coisa, um fantasma, uma aparição. E aí Jesus fala para eles: não temas, sou eu. Quero abrir um parênteses no que Jesus fala, porque na verdade esse sou eu, no original grego é ego eimi, que é invertido. No português a gente coloca sou eu, mas no grego está assim, olha, eu sou. Te é familiar esse termo, não? Jesus andando sobre as águas, ele está dizendo assim, olha, eu sou. E na verdade ele está fazendo menção àquele nome que Deus revelou a Moisés lá naquela experiência da sarça. Quando Moisés está caminhando e ele vê uma sarça ardendo, e Deus se revela a Moisés, e ele pergunta: quem eu vou dizer que me enviou? E Deus revela-se a Moisés dizendo: eu sou, te enviou. Lá no Evangelho de João, Jesus se identifica com essa nomenclatura por 7 vezes. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o pastor, eu sou a porta, eu sou o caminho, a ressurreição, a vida, e por aí vai. E ele vai se identificando, ele está dizendo: eu sou Deus, eu sou aquele que controla todas as coisas, eu sou aquele que falou desde o Antigo Testamento, sou aquele que se revelou desde sempre, eu sou. Então quando Pedro entende que é Jesus, Pedro fala: é hoje, vou viver uma experiência sobrenatural. E ele olhando para Jesus, ele entendendo aquela revelação de que o eu sou está andando sobre as águas e caminhando na direção dele, ele pede a Jesus dizendo o seguinte: Jesus, se é tu mesmo, deixa eu ir ter contigo também andando sobre as águas. E Jesus fala: pode vir. Preste atenção, Pedro está olhando para Jesus. Quando ele olha para Jesus, querido, Jesus é o autor da fé, ele começa a se encher de fé. E aí a fé volta para Jesus e diz: deixa eu andar sobre as águas, deixa eu viver essa experiência sobrenatural. E Jesus diz: pode vir. Pedro faz uma oração ali, Jesus atende a sua oração. E ele começa a andar sobre as águas. Ele vive essa resposta de oração. Só que aí, vivendo a resposta da sua oração, Pedro tira os seus olhos de Jesus. E ele começa a reparar na força do vento. E por isso ele começa a afundar. Ele tira os olhos de Jesus e a sua fé então oscila. Ele tira os olhos de Jesus e a sua fé começa a se abalar. Ele começa a reparar nas circunstâncias, ele começa a reparar na força do vento, ele começa a reparar na tempestade, ele começa a reparar nos problemas, nas dificuldades, nas lutas, e a sua fé começa a oscilar, a sua fé começa a se abalar, e diz o texto que então ele começa a afundar. Reparando, lá no verso 30, diz assim, olha, reparando a força do vento, ele começa a afundar. Preste atenção, meus irmãos, a nossa fé oscila quando nós tiramos os olhos de Jesus. A nossa fé oscila quando nós nos distraímos com o que está à nossa volta. A nossa fé oscila quando nós reparamos nas lutas, nos problemas, nas dificuldades. A nossa fé oscila quando nós tiramos os olhos de Jesus e começamos a olhar para a força do vento.
E me chama a atenção ainda mais aqui, nesse relato, que quando eles estavam em meio às lutas, às dificuldades, Pedro focou em Jesus, olhou para Jesus, e Jesus lhe permitiu viver uma experiência extraordinária. Quando eles estavam ali no meio do problema, da dificuldade, Pedro olha para Jesus, e ao olhar para Jesus, ele faz uma oração, ele faz um pedido, Jesus responde a sua oração, e ele começa a andar sobre as águas, mas agora vivendo a resposta da sua oração, ele tira os olhos de Jesus, e ele começa a afundar. Tem muita gente que começa a afundar no meio da resposta de Deus, no meio da bênção de Deus. Pediu tanto ao Senhor, sonhou tanto, buscou tanto, pediu ao Senhor que lhe desse alcançar. Deus lhe deu, Deus lhe prosperou, Deus lhe agraciou, Deus colocou a mão, e os teus olhos saem de Jesus. E agora, quem sabe, os teus olhos estão na tua própria prosperidade, os teus olhos estão nas circunstâncias. Alguns é o problema, alguns é a luta, alguns é a dificuldade, mas outros é vivendo a própria resposta, a oração, que começam a afundar, que a fé começa a abalar, que a dúvida começa a tomar conta do coração, e as pessoas param de viver e de desfrutar de uma vida plena, gloriosa e extraordinária que Deus tem para eles. Porque sem a fé, sem o extraordinário, você afunda. Agora vem o desespero, agora vem o medo tomando conta do coração. Não sei se você está entendendo, mas querido, você estava um dia desesperado, teu barco estava afundando, a tempestade estava lá. Você usou todas as tuas forças, você usou todas as tuas habilidades, você usou tudo que você sabia para lutar contra a tempestade, nada deu jeito, mas a graça do Senhor te alcançou. Jesus veio andando sobre as águas na tua direção, você enxergou Jesus, você olhou para Jesus, a fé tomou conta do teu peito, do teu coração, da tua alma, você começou a falar com Jesus, a orar, a pedir ajuda para Jesus, e Jesus então te conduziu uma vida extraordinária, e você começou a andar por cima das tempestades que te afligiam. Mas aí muitas vezes no meio da bênção, nós nos distraímos com a própria bênção. No meio da bênção nós nos distraímos com a força do vento. No meio da bênção nós nos distraímos com as circunstâncias, com as dificuldades, com os problemas. E aí nós começamos a afundar. E aí você não tem mais a paz que tinha, você não tem mais a vida abundante que você possuía, você não tem mais a graça de Deus que você desfrutava, você não tem mais o primeiro amor que que te impulsionava, você não tem mais aquela vida abundante que Jesus tem para te oferecer, te ofertar. E aí agora você começa a ser refém do medo, da dúvida, das dificuldades, das preocupações da vida. Agora os teus focos são os ventos da vida que estão soprando o contrário. Meus irmãos, Pedro oscilou aqui na fé. Jesus, ele é o único autor e consumador da nossa fé. Se nós vivemos uma vida sem olhar para Jesus, nós não vamos viver uma vida de fé. Só tem como viver uma vida de fé olhando para Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Se você olhar para o seu pecado, se você olhar para o pecado que você cometeu, se você olhar para os erros que você cometeu, se você olhar para as falhas que você teve nessa semana, nesse mês, sabe o que vai acontecer? Você vai viver uma vida de culpa. Você vai viver uma vida aprisionado pela culpa. Você vai viver debaixo de acusação de Satanás, do inimigo. Mas se você olhar para Jesus, você vai encontrar perdão no seu sangue derramado na cruz do Calvário. Se você olhar para os seus méritos, você viverá uma vida de condenação, porque você vai descobrir que você é incapaz de ser perfeito. Pela tua força você é incapaz de acertar em tudo. Pela tua força você é incapaz de ser a melhor versão que você pode ser.
Mas se você olhar para Jesus, você vai encontrar redenção, você vai encontrar vida abundante, você vai encontrar perdão, restauração, reconciliação com Deus. Se você olhar para a tua capacidade, você vai enxergar limitações, dificuldades, problemas. Mas se você olhar para Jesus, você vai encontrar capacitação nele. Você vai encontrar da parte dele provisão para que você possa enfrentar os desafios do dia a dia. Se você olhar para o que as pessoas te fizeram, se você olhar para as decepções que surgiram, que aconteceram na sua vida, você vai encontrar rancor, você vai encontrar um coração amargo, você vai encontrar uma cara fechada, você vai encontrar alguém que é incapaz de confiar novamente, você vai encontrar alguém que é incapaz de se relacionar de novo. Mas se você olhar para Jesus, você vai encontrar a força necessária para liberar o perdão, para perdoar e voltar a acreditar, para perdoar e se livrar do peso que você está carregando. Se você olhar para as suas condições, às vezes financeiras, físicas, intelectuais, até mesmo espirituais, você vai encontrar alguém limitado. Você vai encontrar alguém que não tem, às vezes, nem mesmo é capaz de acreditar em si mesmo. Porque você vai olhar para si mesmo e você vai ver, da vez da sua origem, da onde você veio, das oportunidades que você não teve, das dificuldades que você enfrenta, dos desafios que você tem consigo mesmo, com o seu próprio intelecto, com as suas próprias limitações e dificuldades. Talvez você vai olhar para as suas condições financeiras e você vai ver a incapacidade que você tem de conseguir realizar sonhos, de conseguir conquistar, de conseguir ir avante. Mas, meu irmão, se você olhar para Jesus, você vai encontrar nele a provisão, a graça, a capacitação, tudo que você precisa para viver uma vida extraordinária. Jesus é o autor e o consumador da fé. Quando Pedro está olhando para Jesus, ele está andando por cima das tempestades da vida. Ele está caminhando sobre as águas. Ele está vivendo experiências extraordinárias, uma vida abundante. Você imagina chegando em casa hoje, o que você fez hoje? Não, hoje eu caminhei sobre as águas, né? O que você fez hoje? Eu fiquei sabendo que você foi atravessar o mar e houve um grande problema, uma grande tempestade, 9 horas. O que aconteceu? Como que você resolveu esse problema? Eu resolvi olhando para Jesus e olhando para Ele. Eu andei sobre a tempestade, eu ultrapassei a tempestade ficou embaixo dos meus pés e eu saí vitorioso para a glória de Deus. Olhar para Jesus, queridos, é experimentar sobrenatural, a provisão. Você tem desafios semanais, diários. Chegar lá na empresa, tem um problema que você não consegue resolver, você não consegue ver saída, não consegue ver solução, você não tem nem a capacidade intelectual para resolver aquilo. Mas se você estiver olhando para Jesus, Jesus está lá com você, Ele vai dar sabedoria, Ele vai dar ideia, Ele vai dar discernimento. Você vai decifrar aquele enigma. Todo mundo vai ficar abismado. Como é que você conseguiu? Onde você leu isso? Qual curso você fez? Você vai dizer: eu olhei para Jesus. E quem olha para Jesus vive experiências extraordinárias. Deus quer que você viva coisas extraordinárias, queridos. Nós vemos que Pedro teve essa capacidade de viver o extraordinário, mas todas as vezes que ele tirou os olhos de Jesus, que ele reparou em volta, ele afunda. Aí vem a decepção, aí vem o medo, aí vem o desespero. Presta atenção na receita que eu vou te dar hoje. Quando você estiver com medo, com desespero, comece a lembrar de quem é Jesus. Faça um exercício mental.
Lembra o que Jesus fez por você, lembra o que Ele fez na cruz, lembra o que Ele conquistou por você, lembra quem você é em Cristo, lembra qual é a tua identidade em Cristo Jesus, lembra que Ele te perdoou, lembra que Ele te agraciou, lembra do que Ele já fez na tua vida, começa a te lembrar dos testemunhos de cura, de libertação, de graça, de provisão. Vamos fazer um exercício aqui agora. Quantos aqui já foram curados alguma vez por Jesus? Faz assim com a mão, faz bem alto, queridos, faz para glorificar a Deus. Quantos já foram curados? Olha em volta aí, gente, faz assim, glorifica a Deus. Quantos já tinham uma necessidade de provisão e Deus proveu na tua vida? Quantos eram perdidos e foram achados? Você está vendo que a tua fé ela vai aumentando aí dentro, vai ou não vai, gente? Vai, alguma coisa vai acontecendo dentro da gente. Você precisa lembrar, olha para Jesus, olha para Jesus. O que acontece é que parece que a gente sofre de amnésia. Quando a gente se depara com uma nova tempestade, a gente se esquece das tempestades que passaram. Quando a gente se depara com um novo problema, nós nos esquecemos de problemas que foram superados. Quando uma nova enfermidade bate a porta, nós esquecemos dos milagres que já aconteceram. Quando a gente se depara com uma pessoa difícil, cascuda, craculenta, né? Nós nos esquecemos o tranqueira que nós éramos antes de Jesus. E o que Ele fez na nossa vida. Você precisa trazer à memória aquilo que dá esperança, queridos. Você precisa olhar para Jesus, o autor e o consumador da tua fé, aquele que resgata a tua fé, aquele que restaura a fé. Nós vemos que Jesus ele tem essa capacidade de restaurar a nossa fé. Pedro olhou para a força do vento, ele duvidou e diz o texto que ele começou a afundar. Ele começou a afundar. E no momento do desespero, o seu foco volta novamente para Jesus. E ele diz, Senhor, ajuda-me. E ele clama. É aquela oração de desespero que todo mundo sabe fazer, né? Todo mundo é especialista. Tem misericórdia, Jesus. Aquela oração de frações de segundos. O carro capota, você diz, Senhor, tem misericórdia. Alguma coisa dá ruim, você clama, Jesus. Pedro clamou, Senhor, salva-me. No verso 31 diz o seguinte, queridos. Prontamente, imediatamente, o texto diz, Jesus estende a sua mão e salva Pedro. Que Deus é esse, queridos? Que Deus é esse que até quando a nossa fé vacila, que Deus é esse que até quando a nossa fé ela titubia, que Deus é esse que até quando a nossa fé ela está pequena, que Deus é esse que até quando a nossa fé ela fraqueja, e nós clamamos, Ele imediatamente, sem titubear, Ele estende a mão e nos salva. Ele estende a mão e nos resgata. Ele estende a mão e nos traz de volta. Ele estende a mão e nos auxilia e restaura a nossa fé. E nos devolve a esperança. E nos devolve a firmeza nos pés. E nos devolve a estabilidade. Diz o texto que imediatamente ele estendeu a mão. E ele salvou Pedro. E ele acalma a tempestade. Dá demais para você, né, Pedro? Deixa que eu cuido disso aqui. Ele acalma a tempestade. E aí todos no barco começam a louvar a Deus. Quem é esse? Esse é verdadeiramente o Filho de Deus. Meus irmãos, Deus nos chama a viver em fé. Deus nos chama a ter uma vida pela fé. E dessa forma vivermos o extraordinário que Deus tem para a nossa vida. Mas o Senhor, Ele é tão bom, Ele é tão incrível, que ainda que a nossa fé se abale, Ele é aquele que restaura a fé.
que ainda que a gente esteja numa situação precisando de socorro, Ele imediatamente estende a mão e nos levanta novamente, nos coloca novamente firmes diante da sua presença. Talvez você chegou aqui hoje com a sua fé abalada. Alguma coisa aconteceu essa semana. E talvez você chegou aqui com a fé um pouco abalada porque você passou a semana reparando no vento forte que é contrário. Talvez você, por alguma razão, tirou os teus olhos da cruz. Talvez por alguma razão você olhou para o lado, você olhou para as circunstâncias. Talvez a própria resposta de Deus na sua vida te distraiu, e você tirou os olhos de Jesus e o medo voltou, a ansiedade voltou, a perturbação voltou, os conflitos mentais voltaram, a insônia bateu na porta de novo, as preocupações tomaram conta do seu calendário novamente. Sei lá, algo aconteceu, uma mera distração ou um problema, e você voltou a ficar preocupado como você não estava antes. Você voltou a ficar ansioso, você voltou a ficar perturbado, você voltou a ficar angustiado, triste. Talvez você ficou magoado com alguém que te decepcionou, te desiludiu. Talvez você olhou para o problema, olhou para a pessoa, olhou para a ferida, olhou para o trauma, olhou para a mágoa e voltou o que não era para ter voltado. Essa é a noite de nós chamarmos por Ele. É o momento de nós clamarmos: Jesus, me socorre. Senhor, me socorre. A boa notícia, queridos, é que imediatamente Ele vai estender a mão e Ele vai te salvar dessa situação. A boa notícia é que imediatamente Ele vai te pegar e Ele vai restaurar a fé no teu coração. E ainda que você tenha chegado aqui com a fé abalada, você vai sair daqui com a fé renovada e vai enfrentar uma semana do extraordinário de Deus sobre a tua vida. Você vai andar sobre as tempestades que você deixou em casa. Você vai andar sobre as tempestades que ficaram no serviço. Você vai andar sobre os problemas que te abalaram nessa semana que passou. Você é fortalecido hoje pelo Senhor para que você encare esses problemas, você ande sobre eles e você testemunhe da provisão, do milagre, do sustento, da bênção do Senhor sobre você. E você viva o extraordinário que Deus tem para que você viva. Você está entendendo? Você pode ficar de pé comigo? Amém? Jesus está aqui, queridos. Sabe aquela tempestade que você estava ali afundando? Se você olhar para o texto, Jesus estava lá com Pedro. Jesus não te deixou um momento sequer. Jesus não se afastou de você. Ele está à distância do estender do braço dele para te erguer novamente, para te salvar, para fortalecer a tua fé e para te permitir experimentar essa vida extraordinária, sobrenatural, agraciada que Ele tem para você. Eu quero orar com você nessa noite. E eu não quero que você saia da forma que talvez você chegou. Eu quero que você que talvez chegou com a fé até abalada por alguma razão, que você chegou talvez ansioso novamente por causa de algum problema, preocupado novamente, você que não dormiu direito essa semana, você que talvez enfrentou algumas dificuldades, era feriado, era para você estar descansado, e você veio até para o culto pensando: nossa, eu estou mais quebrado do que se não tivesse tido feriado, porque a sua alma não descansou, a sua mente não descansou, as preocupações tomaram conta. Deus não te chamou para viver assim. A Bíblia diz: lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade. Ele não te chamou para viver assim, Ele te chamou para viver uma vida abundante, extraordinária, leve. Ele te chamou para andar sobre as águas, Ele te chamou para andar por sobre as tempestades, por sobre os problemas.
Se você deseja receber essa oração, sai do teu lugar, vem aqui na frente, eu quero abençoar você, juntamente com outros pastores. Nós queremos abençoar a sua vida nesta noite. Nós queremos declarar sobre ti uma fé restaurada, uma fé fortalecida, uma fé animada, uma fé revigorada. Nós queremos declarar uma semana extraordinária, uma semana de bênção, uma semana de milagres. Nós queremos declarar que essa tempestade que está te preocupando, que está te abalando, que está te atrapalhando de viver plenamente o que Deus quer que você viva, que você vai caminhar por sobre essa tempestade, que você vai ultrapassar essa tempestade, que ela vai estar debaixo dos teus pés. Você vai viver o sobrenatural de Deus em meio aos problemas. Você vai viver o sobrenatural de Deus em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às situações, em meio às tribulações. A graça do Senhor vai te conduzir a uma vida extraordinária. A graça do Senhor vai te conduzir a uma vida plena, a uma vida abundante, a uma vida cheia da unção, do poder, da provisão do Senhor. Pedir aos pastores para já ir imporem as mãos, orando pessoalmente, especificamente sobre cada um, sobre cada pessoa. Que Deus use a boca de vocês agora com palavras proféticas, com palavras reveladas, com palavras de unção, com palavras de discernimento. E se você deseja receber essa oração, sai do teu lugar, vem aqui na frente, ainda dá tempo para você receber aquilo que o Senhor tem para você, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, nós profetizamos, ó Pai, Senhor, ó Deus, a fé sobrenatural, ó Deus, Senhor, que a fé seja fortalecida, que a fé cresça, que a fé aumente, ó Deus, que cada um aqui, Senhor, possa desfrutar, ó Deus, de uma semana extraordinária, Senhor, ó Deus, andando sobre as tempestades, andando sobre as águas, desfrutando da Tua provisão, desfrutando do Teu milagre, desfrutando do Teu auxílio, desfrutando, Senhor, ó Pai, da herança gloriosa, extraordinária, que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Eu quero abençoar cada um dos Teus servos, cada uma das Tuas servas, ó Deus. Senhor, declarar que a vida abundante que Jesus nos oferece seja real na nossa vida. Senhor, que vivamos uma vida sobrenatural, extraordinária, que possamos, ó Deus, desfrutar de milagres diários, ó Deus, de comunhão, de intimidade contigo, que os problemas, que as tempestades, que as lutas, que as dificuldades não dominem a nossa vida, não domine a nossa mente, que a ansiedade, Senhor, não tome conta de nós, Senhor, que as preocupações não tomem, Senhor, lugar da nossa fé, que o medo, Senhor, não apareça, mas que, Senhor, sobre nós haja uma capacitação, uma graça especial do Teu Espírito para viver o sobrenatural. Eu oro, Senhor, eu peço, eu abençoo cada um em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus.